Olá pessoal, eu sou o professor Danilo Cruz, sou trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão desde o ano de 1996 e estou aqui para conversarmos sobre transtornos ansiosos. Você sabia que a ansiedade não é uma emoção negativa, como muitos pintam por aí? Ela inclusive pode ser muito útil. Pois é, ela faz parte do rol de emoções que nós vivemos. Ela é como se fosse um tipo de medo, só que não um medo comum de um objeto presente, e sim um medo de um objeto que não está ali naquele momento. É um medo de algo que está ausente. Ela faz parte porque ela nos prepara para desempenharmos nossas funções. E isso é muito importante. A gente ter um pouco de tensão pode, inclusive, ser uma coisa útil. Desde 1908 se sabe isso. Dois psicólogos, Yerkes e Dodson, chegaram à conclusão de que um mínimo de tensão, em termos de ansiedade, é necessário para melhorar o nosso desempenho nas nossas tarefas. E eles, inclusive, fazem um gráfico mostrando essa relação. Então, sim, a ansiedade pode ser uma coisa boa. Não necessariamente tem que ser uma coisa ruim. A palavra ansiedade vem do grego anshen, que significa sufocar. Porque sim, é uma emoção um tanto quanto incômoda, um tanto quanto desagradável. Porque incomoda um pouco, sim. A gente se sente sufocado. É angustiante em diversos momentos. É difícil de lidar. Por quê? Porque as pessoas geralmente relatam que sentem taquicardia, sentem um friozinho na barriga, problemas gastrointestinais, sudorese nas mãos, sudorese no corpo, boca seca, formigamento nas têmporas, fraqueza, tremores. Inúmeros são os sintomas possíveis, exatamente como no medo. Porque, na verdade, como eu disse, a ansiedade é um medo de algo que ainda não aconteceu, de algo que pode acontecer ou que pode não acontecer e a gente gostaria muito que acontecesse. Então, é importante a gente ver que a ansiedade faz parte da vida, é uma coisa natural. Só que na nossa sociedade, a gente está passando por um momento em que há uma tendência muito grande à patologização. A ansiedade passou a ser objeto de forma mais séria com relação à saúde mental com as falas de Freud, lá no finalzinho do século retrasado, no começo do século passado. Só que só no ano de 1980 é que a ansiedade foi levada mais a sério no sentido da patologia. E aí a gente tem categorias de transtornos ansiosos. É daí que a gente tem uma verdadeira salada de siglas. Porque a gente tem, por exemplo, o TOC, o TEPT, a gente tem o TP, a gente tem o TAG. São inúmeras siglas. Do que eu estou falando aí realmente? Do que a gente está tratando? O TAG, por exemplo, é o transtorno de ansiedade generalizada. O TP, que é o transtorno de pânico. O TEPT é o transtorno de estresse pós-traumático. E por aí vai uma lista enorme de siglas, né, que são bem interessantes, que na verdade estão falando aí de situações que as pessoas vivenciam de uma forma muito intensa. Porque o que diferencia aí o normal do patológico? É uma linha muito tênue. O que diferencia, na verdade, é o fato de haver uma frequência muito grande com relação àquela emoção, o fato de haver uma intensidade muito grande na sensação que a gente tem com aquela emoção e também o fato de haver uma distorção da emoção, a distorção daquela percepção que leva àquele fenômeno emocional. Então, com isso, a gente tem uma gama de transtornos. Aí, só para citar alguns, a gente tem o que eu já falei aqui agora, o transtorno de ansiedade generalizada, que é bastante comum, o transtorno de pânico, o pânico com agorafobia. A gente tem lá na infância o transtorno de ansiedade de separação, por exemplo. Temos também o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o TEPT, que é o transtorno por estresse pós-traumático, a fobia específica, a agorafobia,
a fobia social, ou seja, existe uma lista grande de situações de ansiedade e que tem sido bem detalhada, bem estudada na sociedade hoje em dia e que realmente é uma coisa interessante. Por quê? Porque muitas pessoas sofrem com transtorno de ansiedade. Existem estimativas que falam que cerca de 12 a 13% da população mundial sofre com algum tipo de ansiedade alguma vez na vida. É interessante a gente ver que isso eu estou falando de transtorno, porque é estimado que 1/3 da população mundial, 33%, tenha dificuldades com relação à ansiedade. Então, eu estou falando de transtorno mesmo, categorizado, diagnosticado. Então, quando a gente fala em termos de transtorno, a gente vai ver que muita gente só procura ajuda profissional depois de 7 anos sofrendo com ansiedade num grau patológico. É muito tempo. A que se deve isso? Porque, infelizmente, as pessoas ainda têm muito preconceito em buscar ajuda quando se fala em termos de saúde mental. As pessoas acham, eu não sou louco, não vou procurar ajuda para esse tipo de coisa. Mas, na verdade, é uma atitude sábia buscar ajuda quando a gente realmente está precisando. Existem casos de ansiedade leve em que a pessoa vai buscar ajuda só depois de 16 anos sofrendo com aquilo. Então, realmente é uma coisa muito séria que pode, inclusive, descambar em uma coisa mais grave, porque começa leve e vai se complexificando, né? A Universidade de Harvard vai falar exatamente que essa dificuldade de busca de ajuda se deve ao preconceito que há com relação a transtornos mentais em geral. Para cada 5 pessoas com depressão, 4 estiveram antes com ansiedade, com problemas com ansiedade. E é bom lembrar que muitas pessoas que desenvolvem alcoolismo, na verdade, têm comorbidade com ansiedade também, demonstrando aí que a ansiedade vem antes e a pessoa, para fugir dessa ansiedade, busca o álcool como uma espécie, entre aspas, de saída. Na verdade, é um problema ainda maior. Geralmente, as pessoas começam a ter transtornos de ansiedade antes dos 25 anos. É muito menos comum que a pessoa desenvolva um transtorno de ansiedade após os 55, mas não quer dizer que seja impossível. Afeta 2 vezes mais mulheres do que homens. E para ser considerado um transtorno, a pessoa tem que vivenciar pelo menos 6 meses os sintomas. É interessante porque no mundo, cerca de 12% da população, existem estimativas mais otimistas que falam em termos de 3,6% da população terem problemas com ansiedade patológica, com esses transtornos todos que eu falei. Só que os estudos mais replicados falam de uma estimativa de cerca de 12%. E isso se repete na relação do brasileiro. O Brasil é um dos países que mais tem ansiosos no mundo. A estimativa da OMS é de que os brasileiros, 9,3% dos brasileiros, a OMS é a Organização Mundial de Saúde, 9,3% dos brasileiros têm problemas com ansiedade. É o país com mais ansiedade na América Latina. E os pesquisadores vão falar que isso se decorre devido ao desemprego, à economia em baixa, à falta de segurança pública, essas questões. Então, é importante que a gente lembre que na ansiedade as pessoas têm dificuldade de respirar. Uma coisa que eu faço muito, eu sou psicólogo, quando a pessoa chega no consultório buscando ajuda com relação a isso, a primeira coisa que eu faço é reensinar a pessoa a respirar. Porque literalmente a pessoa não consegue tomar consciência da própria respiração. Então, é por isso que eu falo assim, respira e não pira, porque sim, é uma coisa desafiadora. De onde vem isso? Aí a ciência vai falar o quê? Que existem os fatores genéticos e fatores ambientais. E um imbrincado sistema que liga essas duas coisas vão fazer com que as pessoas tenham maiores predisposições para desenvolverem transtornos ansiosos. Fatores de riscos que são identificados são bastante interessantes, que é o histórico de abuso infantil, de 2 a 3 vezes mais provável que você tenha um transtorno ansioso se você sofreu algum tipo de abuso na sua infância.
antecedente familiar de transtorno mental, de qualquer tipo de transtorno mental, se existe antecedente familiar, existe uma probabilidade maior de desenvolver transtorno ansioso. E outra coisa interessantíssima é pobreza. Pobreza, pois é, falta de recurso material predispõe à ansiedade. E aí, além disso, a gente tem outros dados que também são bem interessantes. Por exemplo, quem tem prolapso da válvula mitral, que é um alargamentozinho de uma válvula cardíaca, tende a sentir mais facilmente os batimentos cardíacos. Geralmente essas pessoas têm mais transtornos ansiosos. Por quê? Porque elas estão muito mais atentas à mudança das suas emoções e por isso elas têm uma disposição maior para transtornos ansiosos. Acatisia por efeito extrapiramidal. Existem remédios que geram os chamados efeitos extrapiramidais. E esses remédios causam acatisia, que é uma sensação de angústia com agitação ao mesmo tempo. Eu mesmo sou alérgico a uma medicação antiemética que, se eu tomar, eu fico angustiado, eu fico me movendo o tempo inteiro. Então, por isso, é preciso tomar muito cuidado para não confundirmos ansiedade com o efeito extrapiramidal. Isso é muito comum, inclusive já atendi no consultório uma situação dessa, em que a pessoa chegou de uma viagem de navio, um cruzeiro que ela havia feito, com o diagnóstico de transtorno de pânico. E aí eu achei estranho, porque ela não tinha um perfil de personalidade bem clássico das pessoas que têm transtorno de pânico. E aí eu percebi que havia alguma coisa a mais ali. Eu perguntei sobre o enjoo que ela sentiu no navio. Ela falou que sentiu e por isso tomou um remédio. Qual foi o remédio? O mesmo que eu tenho alergia. E aí eu descobri que ela não tinha um problema com ansiedade. Ela tinha, na verdade, um efeito extrapiramidal com aquela medicação. É preciso tomar realmente muito cuidado. Outra coisa que é muito facilmente confundida com a ansiedade é o hipertireoidismo. A pessoa que tem uma atividade muito intensa da tireoide, que é essa glândulazinha que a gente tem aqui, tem características muitas vezes de pessoas ansiosas, inclusive com dificuldade de dormir e todo um quadro que faz parecer realmente que a pessoa está ansiosa, mas na verdade aquilo se decorre da questão hormonal e não de uma ansiedade realmente basal. Pessoas que têm um exagero em termos de epinefrina, que é a adrenalina, e o cortisol, que são hormônios que são fabricados nas nossas glândulas suprarrenais. Quando a pessoa tem muito isso em exagero, obviamente que isso vai afetar na sensação de ansiedade. É muito comum que isso aconteça. Outra coisa que pode influenciar, que é bem curioso, são estudos recentes que vão falar sobre a microbiota intestinal interferindo na nossa ansiedade. Pois é, a nossa flora intestinal pode interferir na ansiedade. Por isso, algumas pessoas estão sendo levadas a reporem as suas floras intestinais, a sua microbiota, para dissolverem sintomas não só de ansiedade, mas também de humor, porque influencia. Porque o nosso intestino, na verdade, é um dos órgãos que mais produz serotonina no nosso corpo. E a serotonina é importantíssimo para o humor, assim como também para a questão da ansiedade e a sensação de tranquilidade. Além disso, também a cafeína, o consumo de tabaco, o consumo de álcool, cannabis, pois é, a maconha também tem uma correlação muito alta com problemas de ansiedade. E assim como a situação de abstinência. As pessoas às vezes estão em abstinência de substâncias psicoativas, elas param de usar e aí estão naqueles sintomas que são bem característicos de ansiedade. E o curioso é que no caso da cannabis, os sintomas de abstinência só aparecem em cerca de uma semana ou mais depois que a pessoa interrompe o uso, e ela não faz a ligação de que é por conta da interrupção do uso. E aí é interessante porque é uma síndrome de abstinência e a pessoa nem tem consciência disso. O que a ciência fala sobre o tratamento dos transtornos de ansiedade? Que existem alguns vieses interessantes. Primeira coisa é, quando a coisa é muito intensa, a pessoa precisa de uma ajuda psiquiátrica e um médico psiquiatra habilitado, vai prescrever medicação para isso. Geralmente a medicação que é muito utilizada são os benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos, eles diminuem a ansiedade. Além deles, a gente também sabe que são muito utilizados os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e de noradrenalina, que interferem no humor e justamente por isso interferem na situação de ansiedade. E em alguns casos são também prescritos os beta-bloqueadores, que vão ajudar com relação à questão dos sintomas cardíacos
a taquicardia, né, que é muito intensa, o beta-bloqueador vai diminuir o impacto disso na vida da pessoa. Além disso, obviamente, é bom lembrar que medicação pura, ela não resolve questões existenciais, ela não ajuda a gente a tomar decisões, ela não nos traz realmente a possibilidade de resolução imediata dos nossos problemas, ela atenua sintomas, tá? E por isso, muitas pessoas precisam de um acompanhamento profissional e aí buscam um psicoterapeuta, um psicólogo, um psicanalista que vai ajudar elas a lidarem com suas crenças, com sua personalidade, com seu estilo de vida, fazendo com que elas percebam, né, que elas podem retomar suas vidas de forma produtiva. E muitas vezes focando no que eu falei agora há pouco, que é a questão da respiração, que muitas vezes a gente não presta atenção, infelizmente. É interessante que Rollo May, um psicólogo que eu gosto bastante da linha existencial humanista, diz que a gente tem duas formas de resolver situações de ansiedade. A resolução patológica, que é pela fuga, que é buscando situações outras, fugindo, né? Por exemplo, substituir por um jogo patológico, ou por uma substância psicoativa, por um relacionamento amoroso, uma fuga realmente da situação que está vivendo, né? Ou numa reação saudável de enfrentamento, de uma necessidade realmente de enfrentamento da situação, porque não dá para a gente ficar negando a nossa vivência ansiosa, né? Se a gente está vivendo aquilo, tem algum sentido naquilo. A gente buscar um sentido, é como diz também Viktor Frankl, encontrar um sentido, né? Quando a gente não consegue encontrar um sentido, a gente vivencia o que ele chama de desespero. Então, para não ter desespero, é preciso encontrar sentido naquela situação de sofrimento que a pessoa está vivendo. E aí, Rollo May vai falar da necessidade de vivenciar a verdade sentida na carne. Eu adoro essa expressão dele, porque eu acho muito apropriada. Essa verdade sentida na carne faz toda a diferença, porque muitas vezes a pessoa foge do confrontamento daquela situação e não se permite experienciar a verdade. E uma frase que eu falo muito para meus alunos e nas palestras espíritas que eu ministro é que só faz sentido se for sentido. Então a gente precisa vivenciar, em vez de ficar fugindo, em vez de ficar... A gente precisa enfrentar aquela situação. Se está passando pelo inferno, siga caminhando, porque você não pode parar, você tem que continuar, tem que ir adiante. Nem pode desviar o caminho, você tem que passar e resolver aquela situação. Então isso é uma abordagem terapêutica bastante interessante. Rollo May também suscita um pouco a necessidade da gente usufruir da questão da criatividade, que é crucial no processo, e por isso ele estimula tanto o uso da arte em termos terapêuticos para a questão da ansiedade. É interessante também a gente ver que buscar resgatar a espontaneidade vai fazer toda a diferença, né? O próprio Moreno, Jacó Levi Moreno, o criador do psicodrama, vai falar que a questão da ansiedade se dá justamente quando a gente tem uma supressão da espontaneidade. Observe uma criança brincando, ela é espontânea, ela brinca de forma inteira, ela está ali exatamente fazendo o que ela está fazendo, com integridade. Ela dá o seu melhor quando ela está fazendo aquilo. Então, é resgatar essa espontaneidade. O próprio Cristo fala, né, que o reino do céu será dos que se assemelharem às crianças. Então, é buscar resgatar essa espontaneidade infantil que é imprescindível na vida e que, infelizmente, a gente tolhe e fica vivendo aquela sensação de tensão constante o tempo inteiro. Outra estratégia terapêutica que a própria ciência tem se debruçado, estudado recentemente, é a questão da religiosidade. Um engajamento sincero em alguma religião, qualquer que seja, vai fazer diferença em termos terapêuticos, né? E, inclusive, existem estudos sérios falando do uso de rosário, ou também, é bom lembrar, o japamala, que são práticas orientais, né, que são bem parecidas com o uso do rosário, né, que é aquele texto que as pessoas ficam rezando e contando aquelas contas. Pois bem, isso pode ajudar nos transtornos ansiosos. Olha que curioso isso, né?
não só pela religiosidade em si, mas pelo gesto, pelo rito da pessoa estar fazendo aquilo ali, ajuda a pessoa a aprender a respirar melhor, tomar consciência, ter uma noção de interioridade, de introspecção, uma necessária introversão naquele momento, e obviamente a oração pode fazer toda a diferença. Só que a gente sente medo de sentir medo, né? A chamada fobofobia. Quando a gente sente uma situação angustiante, por exemplo, uma crise de ansiedade paroxística, que é uma crise de pânico, como a gente chama. A crise de pânico é tão intensa que a gente sente medo de sentir ela novamente, é o medo de sentir medo. E de onde vem isso, né? Muitas vezes a gente vai ver pessoas dizerem isso, que elas não conseguem lidar com a incerteza. De forma empírica, elas têm uma dificuldade de confrontar frustrações e de enfrentar as incertezas da vida. Não é fácil realmente lidar com as incertezas. A gente muitas vezes mostra uma incapacidade de lidar com isso. E também de lidar com o tédio, que é necessário. Né? A necessidade aí do ócio criativo. A gente precisa vivenciar momentos de ócio e aí conseguir transcender esses momentos a partir dos ajustamentos criativos que a gente tem. E são cruciais. Mas infelizmente a gente foge disso, a gente nega, a gente tenta fugir o quanto pode. Aí eu gosto de outra fala interessante de Rollo May, é que ele vai dizer do clamor íntimo para a resolução de um conflito. A gente experiencia quando está numa situação de ansiedade, uma tensão constante. Quem já viveu uma ansiedade forte sabe do que eu estou falando. É difícil de lidar. É uma tensão não só muscular, uma tensão emocional mesmo, uma tensão mental, que a gente fica ali hipervigil, acordado, desperto para aquilo ali, de forma meio, entorpecida pela emoção, mas estamos ali ligados com aquilo, aquela situação difícil. E aí é isso que Rollo May fala, né, do clamor íntimo para a resolução do conflito. É uma dificuldade de lidar com a liberdade, porque não é fácil lidar com a liberdade. O Rollo May também fala assim, é preciso dar vazão a uma nova potencialidade. Quando a gente não dá, a gente fica na tensão, fica naquela situação ali, sem conseguir entender o que é que aquilo ali traz de mensagem pra gente. A gente não consegue compreender o que é que a gente pode aprender com aquilo. Maslow, que é outro psicólogo, eu sempre falo isso para meus alunos, é o psicólogo mais famoso do mundo, na verdade, né? Porque se estuda Maslow nos cursos de pedagogia, nos cursos de administração de empresa, nos cursos das ciências humanas em geral, inclusive de ciências exatas também, né? Das engenharias, se estuda Maslow, se discute Maslow, e Maslow é um dos primeiros psicólogos realmente formado em psicologia. Os outros grandes teóricos da psicologia geralmente são médicos, são de outras áreas, né? Não são exatamente da área da psicologia. E Maslow é um desses originários aí que vem trazer a hierarquia das necessidades humanas. E ele coloca como segundo degrau do seu patamar aí de necessidades a questão da segurança. E ele vai dizer que a ansiedade é uma fixação neurótica nas necessidades de segurança. A pessoa tem uma insegurança basal e ela fica presa ali querendo garantias o tempo inteiro. Daí o que alguns autores vão falar da questão do comportamento controlador do ansioso. E eu gosto sempre de falar que só se descontrola quem controla. O grande desafio é a gente conseguir abdicar do controle. É realmente muito difícil abdicar do controle, mas é um desafio, é uma coisa que a gente precisa aos poucos cultivar. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao caos, vamos jogar para cima tudo. Não, não é disso, a gente tem que ter um mínimo de previdência. Mas o problema é que a gente às vezes se apega ao método e quer controlar tudo, quer controlar todos, quer controlar nossas emoções, nossa reação ao mundo, quer controlar todas as situações, e isso só gera sofrimento em nós. Não funciona realmente, de verdade não funciona. Aí Moreno, ele vai usar a questão da espontaneidade. É interessante a palavra espontaneidade, que ela vem do grego sponte, que significa por livre vontade. Quando a pessoa usufrui da sua livre vontade. Então, com isso, Moreno está dizendo que a gente não vivencia espontaneidade, portanto, estamos tendo uma dificuldade em usufruir da nossa liberdade.
E é a sensação que a gente tem quando está ansioso, né? A gente sente, poxa, eu queria poder fazer alguma coisa, mas eu não me sinto capaz de. E aí fica naquela tensão, naquela angústia, naquela sensação ruim e não consegue dissolver aquilo, realmente é difícil. Frederick Peirce vai falar sobre o vácuo entre o agora e o depois. É exatamente o que? Ele diz que a ansiedade é esse vazio que existe entre o momento presente e o depois. E a pessoa não consegue suportar esse vazio, essa lacuna entre o agora e o depois. E por não conseguir, ela vai tendo dificuldade de vivenciar esse agora. Ela não usufrui do momento presente. Ela não consegue estar presente realmente aqui agora. Ela fica distante, ela fica longe, ela fica com o olhar perdido, ela fica presa no passado, se ela tem uma perspectiva mais melancólica, ou ela fica aprisionada a uma possibilidade de futuro, que é o que a gente vai chamar realmente de ansiedade, né? Que é justamente a dificuldade aí do agora com o futuro, de lidar com esse espaço entre o agora e o futuro. Aí é interessante também ver a fala de Jung, Carl Gustav Jung, que Joana de Ângeles chama de escafandrista da alma humana. Eu acho fabulosa essa descrição. Ele vai dizer que é importantíssimo a gente se engajar no nosso processo de individuação. O que é essa individuação? É um processo de autorrealização. É você se tornar o mais completo você, que só você pode ser. E é um grande desafio, né? Você se tornar a você mesmo, você se tornar a si mesmo. É desafiador. E esse processo, obviamente, às vezes a gente não quer, a gente resiste. E Jung tem uma frase que eu acho fabulosa. Ele diz assim, que aquilo a que você resiste, persiste. Não adianta a gente ficar lutando contra o processo de individuação. O nosso processo evolutivo trazendo para uma linguagem espírita. Não adianta a gente ficar resistindo, porque invariavelmente aquilo vai acontecer. Como diz Joana de Ângeles, nós estamos fadados à glória estelar. Então, é preciso que a gente se assenhore da herança divina das nossas vidas. E esse processo, quando a gente permite que ele aconteça de forma deliberada, a gente antecipa o processo evolutivo de forma consciente e deliberada, é muito melhor. Aí eu me lembro de uma frase de núcleo pobre de novela. Aceita que dói menos. Pois é, a gente aceitar com certeza vai fazer com que o processo aconteça com a maior naturalidade. A questão é que a gente às vezes não tem humildade para aceitar. E aí fica batendo, dando murro em ponta de faca na situação que poderia ser resolvida de outra forma. É preciso que a gente consiga lembrar que Jung também traz a questão da identificação com um complexo. Às vezes a gente acha que é o que mostra para o mundo, só que a gente não é o que mostra para o mundo apenas, a gente também é isso, mas a gente é muito mais outras coisas. É preciso alargar os horizontes e perceber essa totalidade, esse caminho para a totalidade, que é justamente essa individuação, esse processo de individuação. Eu gosto também de uma música de Fagner que fala muito bem sobre essa negação. Ele diz assim: quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Pois é, a gente negar não adianta. Não funciona desse jeito. Negar não funciona. É aquilo que eu gosto de falar, né? A questão da programação neurolinguística, eles falam muito isso, né? Não pense num cachorro preto de coleira vermelha. Já pensou? Não tem como não pensar. Porque nossa mente funciona dessa forma. Quando a gente nega, invariavelmente a gente afirma aquilo dentro de nós. Então é preciso aprender a usar isso ao nosso favor, aprendendo a afirmar coisas e não ficar aprisionado nessas negativas, negando a si mesmo. Né? Porque às vezes a gente tem uma vida não vivida que continua viva dentro de nós. E ela clama por ser vivida. E é preciso que a gente preste atenção a ela, muitas vezes porque ela
está trazendo ali uma necessidade evolutiva de integração e não de negação. A gente não pode ter repulsa ou geriza de si mesmo. A gente precisa desenvolver uma atitude de auto-amor para que esse amor seja tamanho que transborde e alcance os demais. A questão é conseguir se manter nesse auto-amor, porque a gente está habituado a se negar, a negar-se a si mesmo o tempo todo. E é preciso a gente tomar muito cuidado com isso. E às vezes a gente fica na angústia querendo fazer 1000 coisas. Eu agora que estou vendo esse vídeo de Danilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer o que ele falou da oração, vou fazer. E nisso é preciso a gente lembrar também outra frase de impacto, que é: quem muito abraça, pouco aperta. Se a gente fica tentando fazer 1000 coisas, a gente acaba não fazendo nada com qualidade. Também é uma coisa para a gente pensar. E é preciso a gente lembrar que às vezes a doença é o remédio. É a oportunidade de reflexão que a gente necessita. É o convite ao nosso processo evolutivo, né? É o momento de adoecimento, muitas vezes, que nos leva à nossa significação existencial, ao nosso sentido de vida, a buscar compreender o sentido das nossas vidas. Quantos de nós buscamos uma casa espírita pela primeira vez no momento de angústia, de doença, de problema? Então, muitas vezes, a gente precisa lembrar que a doença faz parte do processo de cura mais profunda em um nível espiritual, em um nível evolutivo. A doença aí, no caso, pode ser o processo de despertar, na verdade. E é preciso a gente lembrar outra frase impactante de Jung, que eu acho que é importantíssimo a gente ter isso bem frisado na nossa mente, que somente aquilo que somos é capaz de nos curar. Eu gosto de lembrar uma frase de Hipócrates também, que versa sobre isso. Ele diz que o que te fere é o que te cura. Pois é, a ansiedade pode ser aí uma coisa boa e você não está percebendo a mensagem que ela traz. Pode ser uma coisa muito interessante e você não está percebendo. Viktor Frankl vai falar da necessidade do cuidado com relação à ansiedade antecipatória e à ansiedade de desempenho. Aí tem uma técnica dele que eu uso, eu gosto bastante, no consultório com os pacientes, que é a técnica de intervenção paradoxal. É uma técnica que a gente precisa usar com muito bom humor, convidando a pessoa a fazer aquilo que ela teme que não aconteça. Por exemplo, a pessoa chega no consultório dizendo: eu não quero tomar remédio para dormir e não estou conseguindo dormir. Aí eu digo: olha, então vamos tentar não dormir. Você vai sentar na cama, vai preparar tudo, vai deitar, ficar de olho fechado, mas não pode dormir. Invariavelmente a pessoa chega no outro dia e diz: poxa, eu não consegui, eu terminei pegando no sono. Por quê? Com isso você faz um curto-circuito na ansiedade antecipatória e a pessoa acaba dissolvendo aquela tensão emocional, que é o que faz ela ficar acordada nesse caso, e aí ela dorme e aí já está resolvida a situação. Então é preciso a gente se questionar o que aquilo ali está realmente trazendo e tentar um outro caminho, uma outra possibilidade, com muito bom humor, integrar aquela situação, que é importantíssimo. E aí, trazendo para uma perspectiva espiritual, é interessante porque a palavra espírito significa sopro, né, que tem tudo a ver com a palavra respiração, é a mesma raiz da palavra espírito, né, esse spiro do espírito e do respirar, do suspirar. É exatamente o que a gente às vezes perde a capacidade de fazer na ansiedade, de suspirar com tranquilidade, com paz. Então, é preciso a gente pensar, né, em termos espirituais, o que a gente aprende com relação aos transtornos ansiosos. A ansiedade a gente vivencia, a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 341, que antes de encarnar, nós vivenciamos uma intensa ansiedade por conta do que a gente vai enfrentar na encarnação. Então isso já é algo que nos acompanha antes de encarnarmos, já de cara. E aí também a gente tem a questão de número 471, quando a equipe de Kardec pergunta se essa situação de intensa ansiedade que às vezes a gente sente e não consegue entender o motivo é por conta de alguma disposição física, e os espíritos falam que muito frequentemente tem a ver com a comunicação que nós estamos tendo de forma inconsciente com o plano espiritual, inclusive nas situações de sono, né? Quando a gente dormindo tem contatos espirituais. Então, a ansiedade é influenciada também pela questão espiritual, e aí a questão mediúnica, obsessiva, né?
de forma bem clara para a gente aprender um pouquinho. Aí eu vou lá em Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, e ela coloca algumas falas que eu acho que são primordiais para a gente refletir. Ela diz o quê? Que conjunturas ancestrais defluentes dos conflitos trazidos de existências transatas vão nos levar a situações de transtorno de ansiedade. Interessantíssimo, né? Ela resgata John Bowlby, que é um teórico da psicologia, que vai versar sobre a questão do apego, né, sobre a vinculação, o vínculo, e ele vai justamente falar que daí decorre a ansiedade, do medo de se separar da nossa mãe, ou das nossas referências, dos nossos cuidadores, mas em especial da figura da mãe ou da figura que nos maternou, que fez o papel de mãe pra gente. E aí, outra coisa que ela resgata é que, de uma forma bem curiosa, quanto mais severos são os pais, quanto mais severas as punições que esses pais trazem, mais apego a criança vai ter com relação a esses pais. Olha que paradoxo. E aí esse apego tem a ver justamente com essa sensação de insegurança e essa sensação de ansiedade. Olha aí, interessante aí pra gente pensar, né, de como a gente educa nossos filhos, a severidade. Obviamente que a gente não pode também deixar a Deus dará, mas muita severidade também não é muito bom, não. Pode gerar uma pessoa ansiosa no futuro, né? Então é preciso a gente tomar realmente cuidado com isso. Então, é também interessante a gente ver Joana trazer que existe uma necessidade de reparação, em termos reencarnatórios, palingenésicos, das animosidades dos pais atuais, e também uma necessidade de apoio do endividado, da pessoa que está encarnada, que nesse momento se sente rejeitado por conta das suas culpas. Além disso, também Joana vai dizer da questão da compensação. Ela diz o quê? Como decorrência da instabilidade que a caracteriza, a pessoa anseia por situações proeminentes, destaques, conquistas de valores, especialmente realização pelo amor em mecanismos espetaculares de fugas de conflito. Essa busca que às vezes a gente tem de amor, às vezes tem a ver com isso aí, né? Com ansiedade. Essa instabilidade, essa situação aí que na verdade é uma tentativa de compensação da sensação de insegurança. E aí é interessante a gente ver que a ansiedade é uma busca sem um objeto, às vezes de forma definida, de forma muito clara. E Joana, no mesmo livro, Conflitos Existenciais, diz o quê? No íntimo, porém, a pessoa ansiosa evita envolvimentos emocionais, apesar dessa busca por amor, verdadeiros. Ela evita envolvimentos emocionais verdadeiros por medo de os perder e vir a sofrer-lhes as consequências. Olha o paradoxo aí, né? Interessante para a gente refletir. Ela diz também que pensamentos automáticos e irracionais servem de gatilho para o início das crises de ansiedade, e é preciso a gente tomar consciência disso. Às vezes isso tem a ver com competitivismo, com egoísmo. Frequentemente, né, porque a nossa sociedade, infelizmente, faz um estímulo muito forte à competitividade, né? E aí ela fala também na necessidade de autorrealização que não é satisfeita, que não é conseguida, e a pessoa foge dessa angústia de perceber que não conseguiu, que se frustrou, e nessa fuga aí ela está numa situação de ansiedade e a sensação de insegurança. Ela resgata também o mestre vienense Sigmund Freud, falando do retorno do recalcado, uma situação que a gente recalca, que a gente nega e joga para o inconsciente. Recalque é isso, né? Quando a gente joga para o inconsciente, a gente afasta da gente aquilo e aquilo ali volta de alguma forma. É o retorno do recalcado. E essa sensação que vem às vezes do nada, a gente não entende de onde é que veio aquilo, é o retorno do recalcado. Ela vai dizer também que é muito comum que o ansioso seja uma pessoa controladora e tenda à rebeldia, porque ela não aceita as coisas como são. E isso é rebeldia, né? Ela diz o quê? Que eles são exigentes e muitas vezes preconceituosos, agressivos e violentos, desejosos de impor a sua vontade contra a ordem estabelecida ou aquilo que consideram como errado e carente de reparação. São pessoas que muito frequentemente se envolvem em relacionamentos turbulentos
e podem, na situação sexual, se tornarem pessoas muito passionais. Por quê? Porque elas vivem uma falta de autoconfiança e uma falta de harmonia interna. E aí elas querem impor nos seus relacionamentos o seu estilo pessoal e acabam trazendo muitos problemas. Ela o tempo inteiro versa sobre o fato de que a ansiedade são remanescências que são atualizadas nessa encarnação. Se a gente tem uma situação, por exemplo, de abuso na infância, na verdade é uma atualização do nosso passado. E aí ela propõe que a gente precisa buscar uma terapêutica de racionalizar os nossos pensamentos, que são gatilhos, de refletir sobre a experiência que a gente está vivendo, como tendo um sentido, e de cultivar uma sensação de otimismo. Ela resgata até mesmo a possibilidade de fazer uma regressão de consciência aos períodos perinatais, como diz Stanislav Grof na sua terapêutica, né, as matrizes perinatais básicas, porque pode ser que a ansiedade tenha nascido aí, nessa encarnação, no nascimento, no período ali que está perto do nascimento, se chama período perinatal. Ela propõe que a gente busque leituras edificantes, use técnicas de yoga, técnicas de meditação e principalmente um sentimento de entrega. Olha que interessante, né? Se entregar à vontade divina, se entregar ao que está posto. Não no sentido pejorativo, negativo, de entreguismo, de resignação passiva, mas uma resignação ativa, confiando que nada está fora do lugar, né? A gente vai falar disso já já. Ela também propõe o uso da bioenergia através dos passes e da água fluidificada e a necessidade constante de oração e de observação dos nossos próprios pensamentos. Aí ela lembra que Mateus fala, né, no Sermão da Montanha, que são bem-aventurados os que choram, recuperando-se das suas culpas, das suas mazelas, porque serão consolados. Aí eu me lembro também de um texto do livro As Dores da Alma, de Hamed, que vai falar sobre a necessidade de focar no presente, porque as pessoas com ansiedade têm dificuldade de aceitar o momento presente. Ele diz o quê? Que a tua ansiedade ou o teu receio não alterarão... Aliás, é Joana que fala isso no livro Vida Feliz. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. Aí, Hamed propõe que a gente tenha uma autoaceitação incondicional, porque infelizmente a gente tem uma aceitação positiva condicional de nós mesmos, né? Eu vou ser feliz quando, eu serei feliz se, e nunca se permite vivenciar a felicidade porque não está no aqui e agora, não se permite viver o aqui e agora. A gente não aceita o momento presente, não aceita o presente de Deus para as nossas vidas, que é o agora, né? O aqui e agora. Temos muitas vezes uma construção de frustrações nas chamadas profecias autorrealizadoras. A gente fica ansioso, será que vai dar errado? E aí nisso faz coisas que fazem dar errado a situação. É curioso isso acontecer, mas é muito frequente isso acontecer, né? O próprio Emmanuel também desenvolve um pouquinho sobre isso, quando fala da questão da ansiedade. É preciso a gente tomar consciência das nossas buscas, porque às vezes a gente está buscando uma coisa que a gente não precisa. É o que alguns psicólogos transpessoais chamam de neurose do paraíso perdido, né? Por conta do mito da separatividade. A gente sente que está separado do universo. E aí fica em buscas e mais buscas e mais buscas angustiantes e não percebe que, na verdade, a gente tem exatamente aquilo que a gente necessita e merece. É preciso tomar consciência disso, né? E perceber melhor quais são as buscas que realmente cabem para a gente. Né? A gente tem aquilo que necessita para o nosso amadurecimento. Hamed fala disso. Né? A gente precisa lembrar que nada existe sem uma razão. Tudo tem um sentido. E se a gente está vivendo isso, tem um sentido nisso também. Minha avó, minha falecida avó Ana, falava uma frase do Sechonoye, que é uma filosofia de vida que eu admiro bastante, dizendo assim: meu filho, você é perfeito, filho de Deus perfeito. Eu acho isso maravilhoso, porque eu até hoje ainda repito para mim essa frase. Eu sou perfeito, filho de Deus perfeito. Lembrando que todas as situações que eu estou vivendo são formas de tomar consciência dessa perfeição.
É o meu caminho para dissolver o ego e eu conseguir enxergar esse self, essa perfeição que na verdade já está em mim. E eu que não tomei consciência ainda. Então esse caminho aí é na verdade um convite de tomada de consciência. Não existe nada fora da lei, não existe fora da lei. Tudo está dentro das leis. E é preciso a gente lembrar disso. Em Um Homem Integral, Joana diz o quê? A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A análise cuidadosa da existência planetária e das suas finalidades proporciona a vivência salutar da oportunidade orgânica, sem o apego mórbido ao corpo nem o medo de perdê-lo. É preciso que a gente analise cuidadosamente a nossa existência e a gente vai perceber que desespero e aflição são inúteis. Hamed também fala isso. Desespero e aflição são completamente inúteis. Ele propõe que a gente use melhor nossa imaginação em vez de fazer imagens de quimeras, imaginando 1000 quimeras contra nós. A gente precisa usar melhor nossa imaginação para o bem, para poder nos empurrar para o bem, para fazer o bem. Porque quem está fazendo o bem, como diz o próprio Emmanuel, não tem tempo para ficar aprisionado nesses pensamentos improdutivos. Aí é preciso lembrar um título de um livro que eu gosto bastante, de Barry Stevenson, que é Não apresse o rio, ele corre sozinho. A gente vive querendo controlar tudo. É como eu falei agora há pouco, né? Só se descontrola quem controla. A gente precisa respeitar o nosso ritmo. A gente precisa aceitar as coisas como estão. Buscar, claro, fazer a nossa parte. Confia em Deus, mas amarra o teu camelo. Mas assim a gente buscando cultivar essas ações, obviamente que a gente vai desenvolvendo confiança de que nós não estamos sozinhos, nem desamparados, nem fora da lei, estamos dentro da lei. Aí Hamed, em As Dores da Alma, fala: não tenhas pressa, a paciência te ajudará a atravessar um momento de crise e os frutos do amanhã serão proporcionais à tua paciência do agora. Extremamente relevante essa fala dele para o nosso momento atual, não é verdade? É preciso que a gente não tenha pressa. A paciência nos ajuda a atravessar o momento de crise. E os frutos vão ser proporcionais à paciência que a gente usa agora. Aí também eu trago uma fala de O Homem Integral, de Joana, que é grande um pouco, mas eu achei tão importante e eu trouxe para a gente refletir. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão ao lado da oração, geradora de energias otimistas, e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz, para uma vida realmente feliz, que baste ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. E ela também, no livro Otimismo, lindíssimo, traz uma mensagem lindíssima, dizendo assim: Jesus, por excelência calmo, demonstrou-nos, em todos os instantes do seu messianato, que a ansiedade nele não encontrou sintonia. Marchando sempre sereno, em todos os transes, até a cruz de ignomínia, que ele vestiu de luz, melhor dizendo, prosseguindo na ressurreição discreta, em plenitude de paz e de confiança em Deus para sempre. Maravilhoso a gente ter como referência Jesus, né? E aí, Joana também, o Homem Integral, diz assim: o exagero de medicamento utilizado em uma doença gera danos maiores do que aqueles que eram sofridos. Ou seja, de tudo isso que eu falei aqui, é preciso também que a gente lembre que não cabe ter exageros. É preciso ter serenidade. Remédio demais também é problema. Que às vezes a gente fica ansioso querendo resolver a ansiedade, e isso só retroalimenta mais a ansiedade. E não é essa a proposta. E aí a gente vai na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7, e ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Emmanuel, no livro Pão Nosso, inicia o capítulo sobre ansiedade com essas palavras de Pedro, dessa carta de Pedro.
mostrando a necessidade de que a gente realmente entregue a Deus, lance a Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Aí Emmanuel vai dizer de forma magistral: justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Olha que interessante, né? A ansiedade não ajuda. E aí eu termino a minha fala dizendo que Emmanuel traz também no livro Encontro Marcado que a ansiedade é uma aflição vazia. É uma aflição que não serve para nada. Ele vai dizer o quê? Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos e evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que, muita vez, inadvertidamente reservamos à aflição vazia. Então, que a gente se liberte dessa aflição vazia e possa sentir de verdade um sentimento profundo e verdadeiro de gratidão, porque gratidão é incompatível com ansiedade. Que a gente perceba a necessidade de vivenciar esses momentos sem fixá-los e com o sentimento de gratidão de que estamos amparados, de que Deus está conosco, a gente consegue, ir adiante. Que com esse sentimento a gente consiga suplantar todas essas demandas, todas essas angústias e conseguir verdadeiramente merecer o título de médiuns do amor de Deus na Terra, espalhando a todos os lados a amorosidade que o Cristo não cansou de exemplificar. Então que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus amparem em nossos corações esses sinceros sentimentos que nós agora abraçamos de gratidão e que assim a gente possa espargir ao nosso redor a tranquilidade e a segurança de quem sabe que não está desamparado. Que assim seja. Um grande abraço a todos e até a próxima.